Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou Isabela Moreira e vamos juntos descobrir qual será o nosso tema da aula de hoje. E o tema da nossa aula de hoje é sobre o sistema reprodutor feminino. Na aula de hoje, nós vamos identificar os órgãos do sistema reprodutor feminino. E a pergunta problematizadora que iremos responder é: como são os órgãos reprodutores femininos? Pessoal, a aula de hoje ela é muito importante, principalmente quando a gente fala da sexualidade humana. O que a gente tem que ter em mente? Que as crianças, é importante que elas conheçam as partes do seu corpo, mas em momento nenhum estaremos falando que as crianças, elas deverão ter algum tipo de relacionamento. Criança, em primeiro lugar, não namora. Cada fase da sua vida, você irá descobrindo as coisas. É um processo e por etapas. O mais importante é que na sua fase adulta, você vai ver plenamente a sua vida sexual. Mas no momento, nós vamos conhecer quais são os nossos órgãos. E conhecer os nossos órgãos é importante porque para a gente cuidar da nossa saúde e também da nossa higienização. E é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Então, primeiro, o sistema reprodutor feminino, ele produz os gametas. Então, o que são gametas? Os gametas são células sexuais, que são as nossas células reprodutoras. São dois tipos de células reprodutoras que nós temos: os óvulos do sistema reprodutor feminino e o espermatozoide do sistema reprodutor masculino. Bom, então, os gametas, chamados popularmente de óvulos, porque estamos falando da célula do sistema reprodutor feminino, e também alguns hormônios que regulam o surgimento de características secundárias e também o ciclo menstrual. Essa estrutura, assim como o sistema genital masculino, apresenta órgãos reprodutores internos e externos. Então, na aula de hoje, nós iremos conhecer quais são esses órgãos internos do aparelho reprodutor feminino e quais são esses órgãos externos do aparelho reprodutor feminino. Gametas. Então, observe aqui comigo. Nós temos na imagem as células reprodutoras sexuais. Nós podemos observar que a célula maior e que tem esse formato esférico é o óvulo. O óvulo é uma célula reprodutora feminina. E as outras células, que são essas aqui, que tem esse formato, tá? E essa cauda, que na verdade é um flagelo, a gente tem o espermatozoide. O encontro do óvulo com o espermatozoide, a gente vai chamar de fecundação. Então, quando ocorre a fecundação, um novo organismo é formado. Esse novo organismo nós vamos chamar de célula-ovo ou de zigoto. E esse organismo vai desenvolver, então, no caso do ser humano, vai desenvolver aí no útero da sua mãe e originará um bebê, Então, é assim que começa esse processo aí da reprodução. Bom, e os órgãos reprodutores femininos externos, que nós vamos falar agora. A porção externa do sistema reprodutor feminino é formada pelo clitóris e por dois conjuntos de lábios que encobrem essa região e a entrada do canal vaginal.
nós teremos os grandes lábios e duas pregas de tecido adiposo e conjuntivo cobertos por pele. Vocês ainda não estudaram sobre tecidos, mas quando a gente fala de tecido adiposo, ele é uma camada de gordura. E quando a gente fala de tecido conjuntivo, para você ter uma ideia, a região interna da sua boca ela é formada um pouco desse tecido conjuntivo, tá? Então, é um conjunto dos tecidos adiposo e também tecido conjuntivo. Os pequenos lábios, né, são duas pequenas pregas finas situadas entre os grandes lábios. E o clitóris é uma estrutura muito sensível. Por que ela é muito sensível, professora? Porque ela é rica em vasos e nervos e formada também por um tecido erétil. Esse tecido erétil, ele vai deixar essa região um pouco mais rígida quando a pessoa estimula, né, no caso, sexualmente, certo? Bom, órgãos reprodutores femininos externos. A vulva é um nome dado à genitália externa feminina. Então, neste momento, nós vamos conhecer quais são esses órgãos externos do sistema reprodutor feminino. Então, vamos lá. Aqui nessa região, a gente pode observar que existe o clitóris. Os pequenos lábios são estruturas mais internas, os grandes lábios são estruturas mais externas, temos uma abertura aqui, que a gente vai chamar de uretra. A uretra é uma abertura onde saem os xixi nas meninas, né? A nossa urina. E essa região a gente chama de vagina, tá? Eu vou trocar a cor para vocês observarem melhor esse canal aqui que a gente chama de vagina, tá? Então, esse canal vaginal, meninas, ele é um canal aonde será, né, vai ser conduzido a menstruação. O que é a menstruação? A menstruação, ela é a descamação de uma camada do útero que a gente chama de endométrio. Então, quando ocorre a descamação do endométrio, podem acontecer sangramentos e esse sangramento é a menstruação. Então, quando acontece a primeira menstruação, a menina, ela precisa se higienizar de forma adequada, né? Sempre precisa, mas a gente tem que reforçar a nossa higienização quando a gente está no período menstrual. Então, quando a menina inicia, né, a sua menstruação, ela vai poder escolher qual o tipo de absorvente que ela irá usar. Você pode utilizar um absorvente interno, você pode usar absorventes externos, você pode utilizar também coletores menstruais, que tem aquela forma de copinho. O coletor menstrual, quando a menina for utilizar, você retira ele na hora do banho e você higieniza ele ali do banho, lava bem direitinho para você utilizar depois, né? No outro dia, quando você faz a troca ali dos coletores. Então, meninas, uma outra questão importante da gente observar no nosso órgão sexual externo é que próximo aqui à região da vagina a gente tem o ânus. O ânus, ele é uma abertura do nosso sistema digestório. O nosso sistema digestório é aquele que vai conduzir, né, a nossa alimentação, vai acontecer a formação do bolo alimentar, então ele vai passar aí dos nossos intestinos e aqueles nutrientes que não foram absorvidos, eles serão eliminados em formas de fezes. Então, no processo digestivo, nós temos nos nossos intestinos algumas bactérias que vivem ali e que não causam maiores problemas, fazem parte da nossa flora bacteriana intestinal. Mas, dependendo da forma que a gente higieniza, se a gente não higienizar da forma correta, a gente pode contaminar a nossa região vaginal, causando algumas infecções. Então, vamos observar aqui na imagem qual a forma correta dessa higienização, tá? Vou colocar aqui de azul.
Então, aqui a gente tem a região do ânus e esse sentido aqui, ó, de cima para baixo, é um movimento que você vai realizar para usar o seu papel higiênico, tá? Sempre utilizando o papel higiênico da região aqui de cima para baixo. Se você faz o processo invertido, o que acontece? Essas bactérias que vivem aqui nessa região anal, elas podem contaminar a sua vagina e podem contaminar aqui a sua região da uretra. Contaminando a uretra, né, com algumas bactérias que vão se proliferando, a menina pode ter então uma infecção urinária. Com uma simples higienização, né, da forma adequada, você pode evitar várias doenças. Então, meninas, sempre muito atentas à higienização correta, de quando for ao banheiro, de quando for trocar os seus absorventes. Você tem que observar de como que é o seu ciclo menstrual. Se você tem um ciclo menstrual muito intenso, talvez você vai ter que trocar mais vezes durante o dia o seu absorvente. Se o seu ciclo é mais leve, então é importante a gente se observar. E a partir do momento que a menina tem a sua primeira menstruação, é importante que essa menina vá a um ginecologista. Então, vamos lá. Órgãos reprodutores femininos internos. Os órgãos reprodutores internos da mulher incluem os ovários e um sistema de ductos e câmaras que transportam os gametas e permitem o desenvolvimento do embrião. O embrião, ele vai surgir como, professora? Ele vai surgir a partir da fecundação, que é a primeira imagem que eu mostrei para vocês, que é a união dos gametas sexuais. O gameta sexual feminino mais o gameta sexual masculino, quando eles se juntam, eles vão formar um novo indivíduo, né, que é a nossa célula ovo ou zigoto, que vai começar o processo de divisões celulares e virá a se formar um embrião, certo? Então, continuando aqui, os ovários. Os ovários são estruturas em formato oval, onde são produzidos os gametas femininos, também chamados de óvulos, tá? A gente chama ele mais comumente, mas quando vocês estiverem estudando mais adiante, lá no ensino médio, a gente troca um pouco essa palavra, a gente usa mais o termo ovócito, mas por enquanto pode falar óvulo que está tudo certo. E também os hormônios sexuais. São formados por duas porções, a medula, que é uma câmara mais interna, e o córtex, que é uma camada mais externa. Na camada mais externa encontram-se os folículos, que são constituídos pelos ovócitos envoltos por camadas de células. Então, vamos observar mais os órgãos reprodutores femininos. Tubas uterinas. As tubas uterinas são duas tubas musculares delgadas de aproximadamente 12 centímetros de comprimento, que seguem do útero para os ovários. O processo de fecundação, que é a fusão do espermatozoide com o óvulo, né? Aqui está o ovócito secundário, mas pode ser óvulo também, ocorre nas tubas uterinas. Ah, professor, então quer dizer que a fecundação ocorre nas tubas uterinas? Isso mesmo. E o útero? O útero é o órgão onde a criança será gerada. Tem a capacidade de adaptar-se para acomodar uma criança de até 4 quilos. Quando não há gravidez, ocorre a cada ciclo menstrual a menstruação. Então, a menstruação ela vai acontecer nas meninas, né, nas mulheres, quando não ocorre a gravidez. Em geral, né, pessoal? A gente tem casos aí especiais, mas geralmente, quando ocorre a menstruação, não tem gravidez.
que nada mais é do que a descamação da camada interna do útero, chamada de endométrio. A menstruação dura, em média, de 4 a 6 dias. O tempo que dura cada menstruação vai depender de menina para menina, tá? Tem menina que vai menstruar mais dias, algumas meninas vão menstruar mais dias. Isso vai depender de cada organismo. Vagina. A vagina é um canal muscular, ela é conectada ao colo do útero, também é um meio externo. Ele é um órgão onde ocorre a cópula. Cópula, gente, é uma outra palavra para relação sexual. Então, a vagina, ela é o órgão onde ocorre a relação sexual. Também é o canal por onde o bebê sai no útero no momento do parto até o exterior. No caso, gente, de parto natural, né? E parto normal. No caso de cesariana, aí o médico vai fazer uma incisão na região do abdômen da mulher. Ele é um pouco diferente. Então, aqui nós vamos descobrir aqui nessa imagem todos esses órgãos que a gente está comentando com vocês. Então, aqui, pessoal, a gente tem a nossa tuba uterina. Então, vamos lá, pegando aqui uma canetinha azul. Então, a tuba uterina é nessa região que vai ocorrer a fecundação, tá? O ovário é uma estrutura onde vai produzir os óvulos e também os hormônios sexuais, como a progesterona e o estrógeno. Esses hormônios, eles são muito importantes porque eles vão desenvolver as características sexuais secundárias nas meninas. Quando o óvulo é liberado, se a mulher tem uma relação sexual, esse espermatozoide, ele é liberado aqui na região da vagina, vai caminhando, né, por dentro aqui da região do útero e vai fazer a fecundação aqui nessa célula, certo? Aqui a gente tem o fundo do útero, nessa região. Aqui a gente chama, né, a região do colo do útero, certo? Então, esse aqui é o órgão sexual reprodutor das mulheres. Atividades. Então, vamos lá, turminha. Observe a imagem abaixo. Marque a alternativa que descreve a sequência correta, segundo a ilustração do aparelho reprodutor feminino. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a canetinha azul, tá? Então, o número 2 é a vagina. Número 1, útero. Útero. Número 3, ovário. Número 4, são os óvulos. E o número 5 são as tubas uterinas. Então, vamos descobrir aqui qual é a nossa resposta. Então, número 1, útero, 2, vagina, 3, ovário, 4, óvulos e tubas uterinas. Vou deixar mais algumas atividades para vocês fazerem nos slides. Na aula de hoje, nós aprendemos a identificar os órgãos do sistema reprodutor feminino. Essas são as referências do nosso trabalho. Eu agradeço a presença e a participação de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula de ciências.